Vamos. Sim, estamos aqui novamente com Nós na História. Muito obrigado a você que está acompanhando. A audiência é crescente, eu não estou brincando agora aqui, não tem nenhuma ironia nisso aqui. A galera está descobrindo o programa, né? Não é só um podcast. Você que está nos escutando também está nos vendo, pode nos ver, e você que está nos vendo, assistindo, também pode nos escutar. Então, o Nós na História se adapta a qualquer ambiente, digamos assim. Quer colocar na sala de casa e fazer um churrasco para ficar nos xingando e nos elogiando? Sério? Faça Sério? isso. Ambiente, né? de família. Não, primeiro que não tem churrasco aqui, porque nós somos vegetarianos. Calma, não esqueça. Fale por você. Eu ia falar isso, você não deixa eu acabar de falar. Eu falar assim, não esqueça que o Peninha, por vegetariano, você nesse churrasco coloca uns vegetais. Coloca uns vegetais. Brócolis. Morrones é bom. Sabe que eu conheci um vegano essa semana que come mel. Eu achei de uma hipocrisia. Não, muito, que absurdo. E a abelha rainha, isso é crime de lesa majestade, porque atinge a abelha rainha. A gente acaba elogiando de alguma maneira, né, a LPM, primeiro porque ela lança livros do Peninha também, né, segundo que ela trouxe não isso paga. aqui, não pago nenhum real, na real. Pô, Potter, o mesmo que eu tenho aqui, cara, eu acho, do Norman, do David Norman. Eu não tenho. E eu Aí não que tá. tenho. Essa aqui é uma coleção bem ágil e rápida da LPM, para quem tá nos vendo. Ela tem o nome de enciclopédia, né? Seria em inglês aqui, né? E ela tem várias explicações de livros escritos, principalmente lá fora, sobre coisas muito simples. Tipo assim, quer ver aqui, ó, dinossauros, cruzadas. Ai, que belo tema que vai ser o nosso episódio. Cruzadas é baita tema. Mas aí, assim, a provocação do Peninha. O Peninha já gravou vídeo sobre isso, tá? Que é sobre um achado no Brasil que foi para a Alemanha. Um achado de ossos, né? De fósseis dinossaurísticos que foram para a Alemanha. E aí eu lembrei que tinha esse livro em casa e comecei a lê-lo. E até eu nem queria muito dar de cara com o assunto dinossauro, assim, porque os dinossauros existiram entre 225 milhões ou 265 milhões de anos há 65 milhões de anos atrás. Né? Essa é a data deles, né? Lá atrás. O dinossauro mais recente... Agora recuou, porque um dinossauro encontrado no Rio Grande do Sul é 233. Imagina 233. Só. Recuou 6 milhões, graças ao gaúcho. Sempre o gaúcho. Mas a invenção do dinossauro, porque os fósseis de dinossauros, é óbvio que eles eram descobertos por povos antigos e eles achavam que eram gigantes, eles adaptavam a sua mitologia, né? Independente de onde estavam lá, né? A história é muito bonita. Só que aí um cara chamado Richard Owen, lá na Inglaterra, ele conseguiu dar nome. Ele conseguiu dar esse nome que é muito famoso no mundo todo, que vem do grego, né, Peninha? Certamente tu deve saber o que quer dizer dinossauro, né? Sim, lagarto terrível. Né? Então aí começa a ter nome e aí a ciência começa a entender o que teve lá atrás, a tecnologia, claro, que ajuda muito nisso, e a gente descobre que entre 265 milhões e 65 milhões antes da gente, esses bichos tiveram por aqui. Mas assim, tá, o que eu queria chegar é o seguinte... Então, só um parênteses. Tem aquela frase, né? When dinosaurs roamed the earth. Quando os dinossauros dominavam a Terra. E essa frase, que é uma frase clássica, ela é usada para definir a época do rock, onde tinha o Led Zeppelin, o Pink Floyd, não sei o quê. Né? É chamada a época em que os dinossauros dominavam a Terra, também com relação ao rock and roll mesmo, que é uma frase que surgiu quando os dinossauros viraram uma grande moda na Inglaterra, né? Gigante, em começou 1850. Exatamente, começou por lá. Exatamente. Né? E aí teve um grande evento, tá? Mas é o seguinte, aí eu fui atrás do Robert, essa é a parte boa, né, e a gente entende por que o Peninha tá léguas e léguas de distância na nossa frente, mas eu acho que é esse o processo mental do Peninha. Ele vai lá e se apaixona por alguma coisa porque algo pegou ele, pode ser qualquer coisa, uma frase, sei lá, qualquer coisa. Aí ele vai lá e vai no livrinho de introdução, por exemplo, ou uma coisa mais profunda hoje, mas beleza. Aí lá ele descobre que tem um cara chamado Richard Owen, que inventou o termo. Ele vai na vida do cara. Aí vai na vida do cara. Aí ele era um gênio, né, para a época dele, para o entendimento de fósseis, de entender, de pegar um pedaço de osso e imaginar o que tinha em volta daquilo, né? E aí ele era amigo do Charles Darwin. E aí tu vai ler um pouquinho mais sobre o Richard Owen, que era muito respeitado na época. Ele era um anti-pensamento de Charles Darwin. Ele diz que a teoria da evolução do Charles Darwin é errada e ela é calcada em coisas racistas, preconceito, um monte de coisa. Um monte de coisa, né? E aí o seguinte, aí o mais interessante, Peninha, que eu queria trazer especialmente para ti. O Arthur tem isso resolvido.
que é o seguinte, o Richard Owen, ele ocupava todos os espaços Zé, o Arthur possíveis vai na psicanálise, é por isso. na psiquiatria, remédio, o Arthur é com remédio. Mas é o seguinte, o Richard Owen atacava de todas as maneiras Charles Darwin, o ex-amigo. O Charles Darwin nunca respondia. Uma das características de Charles Darwin era o Charles Darwin, o cara escreveu mais um artigo, agora lembra, deixa o Richard falar. Ele tá no espaço Porque dele. tu sabe que o contrário do amor não é o ódio. O contrário do amor é o desprezo. Desdém. Entendeu? O desdém. Mas era o Charles Darwin mesmo, que era amigo do Richard Owen, porque ele era amigo também do Charles Dickens, né, que era um escritor e que também colocou nas suas histórias o dinossauro, né? Foi um dos caras que ajudou a popularizar e a colocar na literatura. Ainda que a popularização do dinossauro, tal qual a gente conhece como produto, veio bem depois com outro cara, que é o tal do Stephen Gould, aquele que é um divulgador científico, um cara gênio, né? Mas um cara que tem uma frase boa, que ele resume os dinossauros, né? São criaturas gigantescas, terríveis e para nossa sorte mortas, né? E onde começa essa paixão. Sim, esse é o Richard Owen, exatamente, que o Potter tá mostrando ali. Uma cara de Agora, louco, o Stephen Gould esse também era um crítico das obras de Charles Darwin. Então eu não sei se as informações estão corretas ou se elas estão misturadas. Não, tá tudo certo. Richard Owen foi um pau no cu. Tu veio aqui para confundir os nossos espectadores. Que o Darwin não era legal. Era um pau no cu. Ele era um Quem, pau o Darwin? Ou não, o Owen? O Richard Owen. O Darwin devia ser. Sim. De perto, todo mundo é pau no cu. Né? Não, de perto todo mundo é. Ó, foi um biólogo, anatomista e paleontólogo britânico, considerado por muitos o segundo naturalista mais importante da era vitoriana, perdendo apenas para seu contemporâneo Charles Darwin. O Richard Owen é aqui, aí o texto e vai hoje ninguém sabe quem foi o desgraçado. Ninguém sabe. Do Owen ou do Darwin? Agora sabem. O Owen. Do Darwin, ninguém sabe quem foi o Darwin. Alguém fala no Darwin? No Texas não falam nele. No Texas é tudo criacionista. E aí mas a teoria dele tá aí bombando, né? Porque quem for inapto o bastante para não querer tomar uma vacina vai acabar morrendo e a seleção natural fazendo seu papel. Tomara que não demore muito. Mas olha só, tu falou Peninha, do Dickens, só para completar antes do Dickens, que eu sei que depois que tu entrar nisso aí nunca mais a gente volta, tá? Mas assim, tem um filme que está sendo lançado nos cinemas esse ano, que é um filme chamado, calma aí, ela vai interpretar, que vai ser a paleontóloga dessa mesma época chamada Mary Anning, ela até trabalhou. Ela que eu ia falar, ela na Jurassic Coast lá em Dorset, e o Charles Darwin escreveu a vida, e ela encontrou o primeiro dinossauro com 12 anos de idade. Isso é muito foda, porque o pai e o irmão dela era isso. Isso é muito foda. Exatamente. O pai dela com 12 anos de idade. Eu ia para baixo da cama para me masturbar. É isso aí, eu também. E ela saía para encontrar dinossauro. E aí eles moravam tão perto da costa, lá em Dorset, e que hoje se chama Jurassic Coast, e evidentemente Eduardo Bueno fez a caminhada por ali, que a casa delas uma vez a maré subiu e entrou todo o primeiro andar, e ela com 12 anos de idade, a mesma época que ela descobriu, ela teve que sair pela janela do segundo andar da casa nadando. Tamanha foi a ressaca que subiu na casa dela. E cada vez que vinha uma ressaca, varria todo aquela que também é chamada costa de alabastro, sabe? É aquela costa inglesa com aqueles cliffs, com aquelas, como chama em português, colinas, assim, brancas, né? São os penhascos, né? Aqueles, penhascos, isso, uns penhascos de cor branca, de alabastro, maravilhosos, que cada vez que batia ali o mar, apareciam ossos incríveis de não se sabia o quê. Porque o pai dela era paupérrimo, a família era muito pobre, né? E o pai dela vendia esses ossos, até inclusive para pessoas que faziam pó, não vendiam. E aí um cara um dia viu, não, esse osso aí é um osso, deve ter sido um dragão, não sei o quê. E ela descobriu um fóssil completo de pterodáctilo, com 12 anos de idade. 12 anos de idade. Posso botar um asterisco aí, Peninha, rapidamente? Um ictiosauro.
Eu vou botar um parênteses rápido. O primeiro foi o Ictiosauro, mas depois rapidamente. Aos 12. Não por acaso foi um dinossauro voador, porque para tu encontrar, para as pessoas terem noção de como é raro, tá, tu encontrar um dinossauro, são pouquíssimos os terrestres, porque quando eles morriam, eles eram ou consumidos por outros animais, ou eles eram... Então, para um fóssil poder ficar, pra gente poder ver hoje um fóssil, ele precisa ser enterrado muito rapidamente, logo que o bicho morre. Então, para dinossauros terrestres que foram enterrados, eles devem ter morrido na beira de rio, foram parar no mar ou em alguma foz. Então, dinossauros voadores são muito mais fáceis de ser encontrados, porque ele morre, cai num lugar inacessível para predadores, sofre algum deslizamento de terra, alguma coisa, e ele acaba soterrado. Por isso que tem muito na Inglaterra, né? Aí, especialmente nesses cliffs aí, porque rolava essas inundações Qual a probabilidade de um ser vivo morrer e virar fóssil? Entre 1 em 1 trilhão. A KTO, você apostaria, por exemplo, o Potter, quando morrer, a chance dele se fossilizar é qual, Arthur? A minha é muito grande, porque meus ossos são muito fortes. Não, mas tu morreria, tu seria consumido pelos teus predadores rapidamente. Ninguém ia deixar pra trás. Eu já sou em vida real, né? Tá, olha só, o nome do filme, só pra não deixar passar, o nome do filme, não sei se vai ser aportuguesado, se aportuguesado vai ser Amonita. Porque a Amonita, e ela fez uma grande descoberta, a Amonita é o nome de uma pedra que, por diversos fatores, conseguiu... Quando que vai sair esse filme? Eu não sabia esse ano. Filme. Ele já entrou em... E é pela Kate Winslet, ela que vai viver. E aí, Peninha, a Amonita, que dá o nome pro filme, seria Ammonite, eu imagino, não sei como é que se fala o nome dessa pedra, ela tinha uma capacidade pedra, né? De proteger o fóssil. E ela que é um molusco, a Amonita, né? Outras coisas. E aí essa mulher descobriu algo incrível. Ela descobriu que o que essas pedras eram, na verdade, eram merda, cocô de dinossauro. E aí, com o estudo deste cocô, eles descobriram que os dinossauros ou eram carnívoros ou eram peninhas. Então, essa foi a descoberta dela. Coprófilos. Que a gente falou no nosso episódio sobre merda. Passado, né? Por que a gente escolheu, por que a gente resolveu inaugurar o nosso podcast falando merda? Porque até para falar merda tem que ter conteúdo, tem que ter... E aí uma das coisas que a gente citou foram os coprófilos, que é o estudo do cocô fóssil, que é uma coisa que mudou todo o estudo da paleontologia, da pré-história, parará. Mas a história o nome das fezes fossilizadas, estou lendo aqui, é Cropólitos. Coprólitos. As amonitas são, e eu sei disso por causa de um desenho chamado Pokémon, as amonitas são moluscos circulares, assim, que faz tipo um caracolzinho, e é uma das coisas que determinam a data de onde ele veio. Porque os períodos, né, Jurássico, Triássico, Cretáceo, ele tem muito a ver com o tipo de fóssil. O peixe provavelmente é uma era muito antiga, porque é um animal anterior aos dinossauros. Sim. E as amonitas... Não, os dinossauros, sabe o que é maravilhoso? É que os dinossauros surgiram na Terra porque teve uma extinção anterior. Teve a grande extinção do Permiano-Triássico, que acabou com 90% da vida na Terra. Aí depois, porque já teve 4 grandes extinções, estamos ansiosamente aguardando pela quinta, tomara que a quinta chegue logo. Para a gente ver, né? Sim, para varrer essa raça horrorosa que apareceu no planeta depois que os dinossauros foram extintos, na terceira extinção, ou quarta, sei lá. Mas teve uma grande extinção, a tal extinção do Permiano, né? Entre o Permiano e o Triássico. E aí, 20 milhões de anos depois de ter 90% da vida na Terra ter sido varrida da Terra, surgiram os dinossauros, né? No período Triássico, e foram até o Jurássico. Né? O Triássico é anterior. E aí, então, os dinossauros, eles mandaram na Terra por cerca de 100 milhões de anos, 180 milhões de anos, eu acho, estou chutando, mas é por aí, e eles foram extintos há 66 milhões de anos. Né? E nós, essa raça horrorosa aí, essa experiência que deu errado, né? Só tá aí no planeta faz 1 milhão de anos. Vocês acham que vocês vão durar 10 mil só? A pior parte nossa, 10, 15, 20 mil, sei lá. Exatamente. Mas assim, Peninha, sabe o que eu acho? Qual é a probabilidade? Não, peraí, nós temos que jogar para cima o nosso patrocinador. Qual é a possibilidade, numa aposta, de os humanos durarem que nem duraram os dinossauros 100 milhões de anos? Qual é? Nenhuma. Zero. Muito baixa, é uma odd muito baixa. Não, ou nós, seres humanos, teremos capacidade, né?
já que a gente inventou o Zoom, né, a partir do Zoom, sair daqui. Zarpar daqui. E daqui. O Capitão Kirk. Assim, a lei de Moore, que rege a velocidade com a qual a gente descobre coisas, cada vez a gente descobre mais rápido a próxima coisa, também acelera a nossa extinção. A cada dia a gente chega mais próximo do dia que a gente vai desaparecer daqui. Tomara, e como disse logo, o príncipe William essa semana, e eu gostei da frase do príncipe William, as grandes mentes deveriam estar focando em cuidar da Terra ao invés de querer sair dela. Deixa eu fazer uma provocação assim que bateu nessas... Só se mencionar o nosso patrocinador, senão não. KTO tá com a gente, daqui a pouquinho tem a pergunta de probabilidade, né? A KTO lida com probabilidades. Real Madrid versus Getafe. A maior probabilidade do Real Madrid ganhar. Então, se apostares no Real Madrid, vai ter menos chance. Mas o Getafe pode ganhar um dia. E aí tu vai ganhar mais. Um confronto entre um Tiranossauros Rex e o Peninha. Qual a probabilidade de um Peninha ganhar? O Peninha em que época? Depois da pólvora? Mas a pessoa que aposta tem que fazer todas essas conjecturas. É que assim, eu vou mandar um abraço aqui para um grande ser que sacou isso tudo. E eu sei que todos esses caras aqui que trabalhavam diretamente, eles eram responsáveis. Mas tem um ser humano que conseguiu fazer duas coisas inacreditáveis. Uma delas, acreditável, né? Que são os dinossauros. E a outra, inacreditável. O nome dele é Steven Spielberg. Eu preciso mandar um abraço para ele. Porque ele transformou a profissão mais importante do mundo. Porque o ser humano é essa profissão. Depois nós nos atrapalhamos sem sendo jornalista, escritor, podcaster. A gente fudeu com tudo. Porque todo ser humano... E aí, Pode dizer palavrão? O Steven Spielberg... Ele criou o Indiana Jones. O Indiana Jones. Steven Spielberg com todas as forças. Não, mas calma aí, só um pouquinho. Porque é o seguinte, na hora que eu tava lendo que os povos antigos, óbvio, de repente se batiam com fósseis, eu fiquei pensando o quanto da mitologia foi criada na história da humanidade a partir de fósseis. Porque eu sempre pensava que... Não é que eu sempre pensava, o meu falso, a minha grosseria, né, intelectual, de que a criação de deuses, seria por os barulhos de um trovão, pela luz, pela chuva, pelo sol, e acho que isso colaborou. Mas imagino, porque assim, gigantes, dragões, por exemplo, né? Dragões. Gigantes e dragões. O cara achava aquelas ossadas, viam que era parecido com uma perna, aí comparava a perna do cara que tinha morrido na tribo, aí olhava para aquela ossada que estava lá, que o Adamastor tinha achado, né? E aí fala assim, mas meu Deus, isso aqui é um gigante. E aí criava uma metodologia. Sabe que essa é a minha pergunta para ti. Eu li um livro sobre que algum dia a gente deveria discutir sobre a história dos Alpes e do alpinismo. Tá? E os Alpes eram antes chamados Montanhas dos Dragões, porque tinham sido encontrados nos Alpes, nas primeiras escaladas, muitos ossos de pterodáctilos e de dinossauros voadores. Aí os caras olhavam e diziam, cara, mas isso aqui é um osso, isso aqui é um animal, esse animal é gigante, esse animal tem asas, esse animal tem um bico, esse animal tem garras, esse animal tem um maxilar cheio de dentes. Esta porra é um dragão, né? Para citar dois casos, e fazendo o gancho do Peninha do Alpe, que essa história ela se dá nos Alpes franceses, né? Nos Alpes suíços. Nos Alpes franceses, sim. É o que nomeia o período Jurássico. É por conta dos fósseis encontrados nas montanhas de Jura, na França, que se dá esse nome. E a mesma coisa aconteceu na Mongólia, que foi onde o Nicolas Cage comprou por 500 milhões de reais um fóssil roubado de um pterodáctilo e teve que devolver ao governo. Porque os grifos que surgem lá naquela região ali da Mongólia pelos messênios ou alguma coisa assim, agora eu não me lembro, que eram animais voadores com garras e bicos, fóssil de pterodáctilo, fóssil de animais voadores. E os caras começaram a escrever... nessa história de roubar, a gente tem que entrar nesse tema. Né? Eles descobriram as duas grandes províncias de dinossauros no Brasil são em Santa Maria, aqui no Rio Grande do Sul, onde, aliás, tem uma floresta petrificada sensacional, né? Porque, cara, eu queria falar uma coisa, algum dia a gente deveria fazer também um podcast nosso sobre álbum de figurinha. Não existe mais, né? Os álbuns de figurinha mudaram a minha vida. Eu tinha um álbum de figurinha História Natural. E nesse álbum de História Natural, de 1967,
2007, tinha uma das figurinhas era a floresta petrificada dos Estados Unidos, no Arizona, que ela é um vigésimo da floresta petrificada de Mata, no Rio Grande do Sul, um município que se chama Mata, que é na região de Santa Maria, que é a maior floresta petrificada do mundo. Que legal, é uma floresta gigante toda petrificada, que em qualquer lugar do planeta ia ter roleta para pagar e entrar e fazer assim, uma Disneylândia pré-histórica. Os assuntos meio que se misturam. Porque a gente falou o Theodore Roosevelt, ele vem para o Brasil com o dinheiro do Museu, né, de História Natural, e o Richard Owen, que é o cara que criou a palavra dinossauro, né? São em grego os lagartos terríveis. Lagartos terríveis. Ele criou, por causa das primeiras descobertas, que ele começou a sacar que aquilo lá era uma coisa que a gente não estava catalogando ainda, o Museu de História Natural de Londres. Esse cara é o criador, claro, que quando eu falo o criador, teve um monte de gente que dizem que muito da filha da putice dele, que um monte de gente descobria e pegava pra ele. Dizia que ele tinha descoberto, que blá blá blá. Mas, desculpa, eu sou assim, é assim que eu criei toda a minha carreira. E aí, cara, são duas províncias, né? A de Santa Maria, que a gente tem que falar depois, porque agora, em agosto desse ano, né, o Guinness reconheceu como o mais antigo dinossauro do mundo, o dinossauro gaúcho, que é uma maravilha, né? A Zero Hora, não sei como é que não foi manchete na Zero Hora, né? Que já deu aquela manchete maravilhosa que eu tenho aqui, Tragédia Gaúcha, quando deu aquele acidente com um transatlântico na Itália, né? Tinha 3 gaúchos dentro do transatlântico que nem arranhão sofreram, e a manchete da Zero Hora foi Tragédia Gaúcha, que é a deliciosa manchete. Eu tenho a Zero Hora guardada até hoje. Algum dia vou subornar. É o maior dinossauro do mundo ou o mais velho? Não, o mais antigo. O maior do mundo é melhor ainda, porque o maior do mundo é argentino. É o Patagonium Titan. Tem 40 metros de comprimento. É o maior do mundo, argentino. E o mais antigo do mundo, gaúcho. Né? Você que infelizmente está ouvindo isso, não é gaúcho, vá que numa próxima encarnação você volte gaúcho. E aí chama Saturnalia tupiniquim. E tem que dar o nome do pessoal, né? É da equipe do Sérgio Cabreira, um paleontólogo. O Rio Grande do Sul tem uma grande tradição em paleontologia, né? E ligada à Universidade Federal de Santa Maria. Esse grupo do Sérgio Cabreira descobriu vários dinossauros, dentre eles o bagualossauro. Bagualossauro. Ele poderia ser Bagualosaurus fagundes, né? Tamanha galderiagem que é esse tamanho do pau dele. E aí o Saturnalia tupiniquim, né, é o mais antigo, 333 milhões, recuando em 6 milhões a data dos dinossauros, que era 325 milhões. Aí a segunda grande província brasileira é a Chapada do Araripe, no Ceará, onde os caras vêm roubando fósseis desde 1870, em quantidades industriais, roubando, que é o lugar do mundo onde foi achada a maior quantidade de pterossauros, que não são dinossauros, né? Eu falei no meu episódio que eram dinossauros, fui quase linchado. É um réptil alado que não é dinossauro, é fossilizado, mas não conta entre as 1.500 espécies de dinossauros o pterossauro, né? O pterodático, não sei, tá? Alguém vai estudar, não interessa. O certo é que se encontraram eles em grandes bandos fossilizados, ou seja, eles voavam e viviam em colônias, né? E esses fósseis começaram a ser roubados desde 1870, 80, muitos. E aí um deles, importantíssimo, chamado Ubirajara jubatus, foi levado para Kassel, na Alemanha, em 1995, né? E ele está na entrada. Ele é tão importante nesse chaveamento assim, de como que esses dinossauros, as espécies se entrelaçavam entre si, como é que virou ave, blá, 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 que ele está na entrada do Museu de Kassel, na entrada. E aí a Sociedade Brasileira de Paleontologia exige a volta dele porque ele foi exportado legalmente, porém ilegalmente, que é a coisa maravilhosa desse Brasil bolsonarista, mesmo tendo sido em 1995. É igual aquele caso do Ricardo Salles, que assinou um monte de guias
né, permitindo a exportação de madeira e dizendo que essa madeira tinha sido derrubada legalmente. Não era. Então, esse era um funcionário corrupto da CRM, essa é um órgão aí da mineralogia brasileira, assinou uma guia falsa, dizendo que o fóssil estava sendo legalmente do Brasil, mas era uma guia falsa, né? E o dinossauro está lá. E aí a Sociedade Brasileira de Paleontologia quer a volta dele, criou uma hashtag Volta Bira, né? Porque o apelido do Birajara é Bira, né? Porque quando eles pediram para Cássio disse nine. Porque vocês botam fogo na Cinemateca, vocês botam fogo no Museu Nacional, vocês perdem as coisas, então não voltam. E aí vocês não merecem! Não merece. Isso que eu quero saber de vocês. Volta a Bira ou fica a Bira? Deixa o Bira lá, o Bira tá melhor que a gente aqui, cara. Deixa o Bira lá, e os alemães podiam ser mais carinhosos e levar os grandes paleontólogos brasileiros para trabalhar junto lá e ajudar no processo lá na Alemanha. Olha, que solução salomônica. Paga pros caras. Fazer um intercâmbio, né? Porque os paleontólogos brasileiros sabem dessa falta de proteção, falta de curiosidade, falta de educação, né, com as coisas descobertas aqui no Brasil. Por mais que eles se esforcem tanto para conseguir isso, né? Porque certamente a culpa não é dos paleontólogos brasileiros. A culpa é da estrutura, né? A culpa é de quem não dá bola para isso. A solução salomônica seria cortar o dinossauro no meio, deixar metade lá e metade aqui. Manda o rabo. Mas, cara, por isso manda que o rabo pra cá. Eu só ouço esse podcast. O único podcast que eu ouço é esse. Olha que solução genial. Corta ao meio com uma serra elétrica, metade do rabo para cá, lá, a outra metade fica aqui. Aliás, o rabo do dinossauro é muito mais interessante do que a parte da frente, porque é ele que conecta os dinossauros com as galinhas e que destrói o mito do Steven Spielberg, que eu também acho um picareta, porque ele transformou nos Velociraptors, os principais do filme dele, só que o Velociraptor, ele não era maior do que uma galinha, tinha penas e era levezinho, velho. Ele não tinha olha só, eu poderia chamar de uma poesia, né? Como é que se fala? Poesia? Liberdade poética. Liberdade poética. Uma licença poética. Né? Mas aqueles lá não são os dinossauros, galera. Através dos mosquitos, eles pegam ali, criam, e talvez ali nesse processo genético ultramoderno, tem errado no tamanho, tem misturado alguma coisa. No último filme, nesse último agora que foi lançado, eles explicam isso. Eles dizem, esses dinossauros eles não existiam, a gente que meteu essa. E aí eles resolvem essa questão. Mas no primeiro Jurassic Park, que o nome também tá errado, porque os dinossauros não eram do período Jurássico. É Triássico, mas entraram... Mas aí a culpa mas a gente dono do parque. O dono do parque errou. Triassic Park não ia ser tão legal. Jurassic é mais legal. Agora, cara, eles meteram ali uma coisa pop total pra vender ingresso, pra trazer... Mas cara, não, é que o livro é muito mais parecido com galinhas do que com lagartos, cara. Começa com Richard Owen ou com outros caras que procuravam na mesma época, e isso vai avançando, e é incrível. Absolutamente incrível. E quem tem criança está vivendo criança. E o Peninha, além de filhos e filhas que estão crescidos hoje, tem netas... E netos. Adoram, né? 3 netos, de 8, 6 e 4. É incrível o carisma desses caras. Eles, porque assim, eles amam dinossauros, as crianças amam dinossauros. É incrível, cara. É óbvio que o Steven Spielberg colabora com esse processo em dar cara, movimento, né, e tudo mais, né? Então, tipo assim, eu sei que tem uma inveja de vocês que não criaram Indiana Jones, que não criaram eu odeio o Steven Spielberg com todas as forças. E ele tem desdém por vocês dois. Agora, sim, sério, assim, de verdade, né? Ele nunca respondeu um artigo que eu fiz detonando ele. Ele nunca... Esse Steven Spielberg, eu escrevi na Zero Hora, eu escrevi no Correio do Povo, eu escrevi no Jornal do Comércio, eu escrevi no Diário de Notícias, eu escrevi na Gazeta Mercantil. Quem ele até no Jornal. E ele nunca respondeu. Tá, mas olha só, o que eu quero chegar é o seguinte, e aí, Peninha, a gente foi e se atropelou, mas eu quero voltar, porque eu quero ter o conhecimento sobre isso, porque é uma coisa que me agrada muito, que é o ser humano lá de trás, sem o Google, sem o microscópio, sem o telescópio, sem nada, né, que possibilitou a gente sair, sem um livro para anotar, sem, sei lá, ele criando as suas divindades, ele criando os seus deuses. Eu acho um puto assunto isso aí, sabe? E com a colaboração certamente de fósseis ali para criar gigantes e tudo mais.
Qual é a primeira história? Qual é o primeiro deus? Qual é a primeira tribo? O que tu tem de conhecimento que pode agora transformá-lo em língua portuguesa pra gente aqui? Desse ser humano lá, certamente de muito atrás, assim, onde ele saiu da normalidade. Porque lá no capítulo de fungos nosso, tem um pouquinho disso, né? Do uso de fungos ter colaborado para uma expansão cerebral, que algumas drogas... Exatamente, mas o que é exatamente, Peninha? Quando é o primeiro deus, o primeiro... Estava falando de dinossauro, nós temos 1 milhão de assuntos sobre dinossauro, daí tu dá um desvio gigantesco que nem esse. A gente estava falando de Jurassic Park, que é o livro do Michael Crichton, a gente tá falando de que é baseado no livro... A gente está falando de fósseis. Fósseis. Tu é o nosso fóssil aqui. Eu não, isso é verdade. Eu não estou ciente de que tenha havido nenhum culto de divindades fossilizadas, mas seria maravilhoso, né? Porque tu sabe que, como eu não quero responder a tua pergunta e quero continuar no tema, eu vou... Não, tu pode voltar para o tema. É infinito tempo aqui. Não vai acabar a entrevista para começar o programa. É que eu quero condescendentemente tangenciar essa tua proposta aí com uma resposta que beira a ficção. Eu vou voltar para o Jurassic Park, do Steven Spielberg. Vou dizer que vocês, evidentemente, sabem que é baseado num livro do Michael Crichton, que é um cara que nem o Julio Cortázar, tem uma doença que nunca parava de crescer, né? Ele tinha 2 metros de altura, crescia. É um escritor genial de ficção científica, né? Fez o Enigma de Andrômeda, fez um monte de obras de ficção com base científica, né? E inspirado no livro do Arthur Conan Doyle, que é O Mundo Perdido, The Lost World, que, por sua vez, se baseia na primeira escalada do Monte Roraima, né? O Monte Roraima foi escalar. O Monte Roraima, aqui no Brasil e na Venezuela, né? Tepuí é o nome daquelas montanhas, quer dizer, montanhas que cantam, porque elas têm tantas cachoeiras que caem lá de cima, que elas têm uma sonoridade que você ouve muito antes de chegar nos tais tepuís. São vários tepuís. Um deles é o Monte Roraima, no topo do qual nasceu o Macunaíma, né, o mito indígena que levou o Mário de Andrade a escrever aquele clássico que, como a gente já falou aqui, você pega uma criança ou um adolescente de 12, 13, 14 anos, manda ler aquilo, cara, que é com o Mário de Andrade morra, né? Todo mundo deveria ler Macunaíma, mas uma leitura que tem que ser... Não pode ser solitária, tem que ser uma leitura em grupo com um professor, né, dizendo, foi assim, isso quer dizer aquilo, que é um livro maravilhoso, mas não para ler no colégio, para o vestibular, né? Macunaíma nasceu, é um indígena, lá, uma entidade indígena que nasceu no Monte Roraima. O Monte Roraima é cultuado, venerado como uma montanha sagrada há mais de 5.000 anos e era considerado inescalável. E foi escalado por um cara chamado Everald Im Thurn. Everard, né, facílimo, Im Thurn, T-H-U-R-N, Everald Im Thurn, que era um botânico fantástico, que em 1884 escalou o Monte Roraima. E quando voltou, deu uma grande palestra na Royal Geographical Society, e tem que abrir um parênteses, porque aquela... me deu um branco agora, aquela que descobriu os fósseis, aquela mulher que vai ter o filme, Mary Anning. Mary Anning, A-N-N-I-H... A-N-N-I-N-G. Exatamente. N-I-N-G. Exatamente. Ela não aceitaram ela na Royal Geographical Society porque ela era mulher. E ela fez descobertas impressionantes e ela viveu na miséria a vida inteira, porque ela nunca teve as suas pesquisas subsidiadas, porque ela era mulher. Ela estava muito mais adiantada no estudo desses fósseis e disseram que é uma fraude, como é que uma mulher vai descobrir isso? Ela descobriu, voltando, né, o primeiro fóssil com 12 anos e ela dedicou a vida inteira dela ao estudo dos fósseis. Dizem que o filme infelizmente, esquece um pouco da temática fossilizada,
né? Ou Fóssil, e apega muito uma história de amor que nunca foi descoberta de verdade e nunca comprovada dela com uma outra mulher. Né? E tem erro de idade, porque ela ali no filme ela é mais nova, mais velha, e ela seria mais nova. Porque tem muito fake sobre ela, sabe? Dentre elas, um fake, vai tudo juntar com a nossa conversa. O principal texto biográfico dela era atribuído ao Dickens, ao Charles Dickens. E não foi apenas publicado na revista que o Dickens dirigia. Porém, não foi escrito por ele. Foi escrito por um canalha que mudou 1000 coisas e se demorou muito tempo para descobrir que o texto era super fake, cheio de erros e cheio de preconceitos. E nesse texto se diz que ela tinha um caso com uma mulher nunca comprovado. Entendeu? Tá, fecha a parede. E aí o filme abraçou essa causa. Emerald em turno subiu e foi dar uma palestra na Royal Geographical Society. Quem estava presente na palestra? O Arthur Conan Doyle. O Arthur Conan Doyle ouviu aquilo, pirou e criou aquele personagem, o professor Challenger, né? Challenger quer dizer desafio, né? Que virou uma série, e ele vem para a Amazônia, escalam o Monte Roraima, chegam no topo do Monte Roraima e encontram o quê? Dinossauros, né? Eu não vou ficar falando do livro, porque o livro é baseado em figuras reais. O Roger Castleman, que é o cara que combateu a escravidão dos índios para a borracha, e que é tema. Depois a gente fala, um dia a gente fala sobre a borracha, tá? Que daí a gente fala Fordlândia, fala o Congo belga, fala do Conrad, fala tudo isso, né? Mas esse cara, o Roger Castleman, ele foi tema de um livro maravilhoso, de um dos melhores livros do Mário Vargas Llosa, chamado O Sonho do Celta, que é um livro incrível, eu recomendo muito, muito, muito para vocês, baseado nesse cara que existiu e que veio para a Amazônia impedir que os indígenas fossem escravizados para produzir borracha. Tá? Bom, o Conan Doyle escreve o livro, tá? E aí que vai juntar com a tua pergunta, o Potter, de divindades cultuando como se fosse um fóssil gigantesco. O Edgar Rice Burroughs, que é o criador de Tarzan, e a gente poderia fazer 1 milhão de episódios sobre Tarzan e sobre o Edgar Rice Burroughs mesmo, que criou uma cidade muito antes do Disney, da Disneyland, ele criou Tarzana, né? Tarzana ainda existe, é uma cidade na Califórnia. O Edgar Rice Burroughs é o primeiro escritor que passou de 100 milhões de dólares na história. Ele conseguiu 100 milhões de dólares nos anos 50, porque ele criou Tarzan. Tá? E criou um personagem que nunca saiu no Brasil, que é um personagem que vai para Marte, que eu esqueci o nome. Mas tá, vai juntar, e eu vou parar de falar para vocês falarem também, do seguinte, que quando leu Lost World, ele escreveu um livro chamado The Land That Time Forgot, a terra que o tempo esqueceu. E um explorador chega numa sociedade primitiva que vive num lugar na África, lá onde ninguém nunca conseguiu chegar, aquele lugar onde o pterodáctilo do Arthur caiu e por isso nenhum predador pegou, porque é um lugar inacessível, e chega lá e esse povo cultua o quê? Cultua um gigantesco esqueleto de um dinossauro, e é o deus deles, como King Kong. Aliás, King Kong também é um tema maravilhoso para nós, né? King Kong, porque foi escrito pelo Edgar Wallace. A história do King Kong. A história do King Kong é do caralho, cara, mas essa é outra história. A história da The Land That Time Forgot, do Edgar Rice Burroughs, que nunca saiu no Brasil, que eu saiba. Arthur, deixa só eu fazer o que acabou de acontecer aqui na nossa história. Eu acho que é por isso que as pessoas estão gostando. Perguntei pro Peninha sobre cultos a partir de fósseis, né? Que os fósseis colaboraram nos povos antigos sem tecnologia. Tô falando de muito, muito tempo atrás. Aí o Peninha começa dizendo assim, você deve saber que o Jurassic Park foi em cima do livro. Esse livro, o autor, ele foi atrás do Lost World, do Arthur Conan Doyle, né? Aí aí no Arthur Conan Doyle, obviamente que ele fala do professor Challenger, né? Aí ele vai lá e diz que o Arthur Conan Doyle teve aqui no Monte Roraima, que é onde morava Macunaíma, certo? Dali ele conseguiu puxar
né, riscos para o Everard Intur, o botânico que escalou. É verdadeiro, né? Edgar, né? Everard, né? que nem o Everaldo, aquele do Grêmio. E depois tem o Edgar. Aí ele vai para Mário Vargas Llosa, para o sonho do Celta, engata com Tarzan, do Edgar Rice, e consegue juntar com outro Edgar, com o King Kong. Para dizer que por causa de uma coisa que o Arthur falou no começo do programa, né, que os voadores são mais fáceis de achar, de ser encontrados hoje, porque lá, em cima do Monte Roraima, ninguém conseguia subir até 1884. Arthur, tu ia falar, desculpa. Hoje vai todo mundo. Eu ia dizer que essas lands that time forgot, esses espaços onde a gente nunca tocou, eles são fascinantes. E eles são fascinantes há muito tempo na literatura e onde quer que seja. A própria Austrália, né, que foi povoada por esses indigentes britânicos aí, era considerada no início uma prisão paleontológica, porque não se sabia muito bem que tipo de bicho tinha lá. Tinha o demônio da Tasmânia, tinha aquele outro cachorro lá que foi extinto recentemente. Mas tinha tigre da Tasmânia. Tigre da Tasmânia, o Dingo, que era listrado. O Dingo, os próprios aquele galinhão ali também que tinha nas Ilhas Maurícias, o Dodô. O Dodô foi extinto porque os holandeses paravam ali para dar um tempo e aí encontraram aquele galinhão de 40 quilos que era burro demais, comeram tudo e não parou de ter. Então essas terras, o topo do Monte Roraima, a Austrália primitiva, as Ilhas Sentinelas ali na Península Andamã, né, na Índia, que ainda é um território intocado, que vira e mexe morre um pastor evangélico ou um padre católico que tenta chegar lá para falar com aqueles caras lá. Esses ambientes, eles são riquíssimos, né, nessas coisas. Os próprios aborígenes cultuavam entidades de natureza, e também vou tentar fazer um link com a pergunta do Potter, porque os primórdios das divindades, eles são todos ligados a algum aspecto natural, né? Nós somos necessariamente, de uma forma primitiva, seres biofílicos. A gente buscou na natureza a explicação para os fenômenos. Os exemplos mais contemporâneos... Somos biofílicos? Somos biofílicos. Tu pode ver as divindades Shinto, né, japonesas, que é a religião do Arthur Gubert, shintoísmo. Tu também é shintoísta? Eu sou shintoísta. Elas são todas absolutamente conectadas a acontecimentos. Tu tem o da montanha, os Onis, os espíritos que vagam, e até os kamis, né, que são as divindades. O Basho se tornou um kami. Basho, o grande poeta japonês, que inclusive o nome dele significa bananeira. Basho um santo aqui agora. Então essa criação do mítico divino, ele se dá através da natureza. É muito natural que tenham acontecido coisas tal qual os grifos, ou até outras inscrições em pedras antigas e egípcias, e especialmente na Mongólia e na China, né, que por conta daquelas montanhas avermelhadas, os fósseis brancos se destacavam e era mais fácil de encontrar. Então a gente buscou na natureza essas explicações divinas aí, e acho que tudo se conecta assim, Potter. Eu acho que o dinossauro, o dragão e a natureza, a gente busca tudo. Esses dias eu falei no nosso grupo ali, tudo é cosmos, de alguma forma tá tudo conectado e tudo em movimento, e a gente vai ter que fazer um episódio sobre Humboldt também aqui, sobre cosmos e sobre esse ciclo da Alexander von Humboldt. É que eu acho que tudo... E o namorado dele. namorado gaúcho. Aimé Bonpland, claro. Tudo, é que, sei lá, o cara quando começa a ter filho, assim, ele começa a achar que tudo gira em torno daquilo ali, mas assim, uma observação um pouquinho mais cuidadosa e carinhosa, assim, dos sentimentos das crianças, né? Não o bebê, assim, eu sei que tem ali, né? Não, mas assim, eu acho 3, que começa 4 anos, com 5 anos, o meu tá quase 4 anos, né? E eu sinto umas coisas dele que assim, até os 12. Né, e aí dinossauro. ele tá hoje, assim, o amor puro por dinossauro, mas ao mesmo tempo ele tem medo de alguns dinossauros. Ele não consegue ver o Jurassic Park, é muito pra ele, né? E aí ele claro que isso colabora pra ele, mas assim, ele tem um medo com curiosidade. Sabe? Um medo com a curiosidade sempre ao mesmo tempo, assim, que ele fecha os olhos assim, ó, pra TV, assim, ó. Assim, ó. Sabe? Ele abre uma brechinha pra pegar. E aí, ele fecha os olhos que nem as pessoas que viram aquele filme de 127 horas do cara que fica com o braço preso na pedra, daí corta o próprio braço. Aquilo
É com como é o nome do bonitão lá? O Mark? É não, com é o... Não. É com o maconheiro amigo do é o Seth Marco. Rogen. Marco. Não. O cara que Não. depois fez o Allen Ginsberg também, Esse né, cara cara? aqui, ó. 20, eu não lembro o nome dele agora. 7. É o nome. Mas é o que eu Marco, quero. ora, sabe? Não, James Franco. James Franco. James Franco. Baita A maconheiro. senhora, maconheiraço. é com a senhora James Franco. Baita maconheiraço, James Franco. Ô, Penito, tá bem no teu casamento? Tô, muito. Então, tu pode ver cenas de um casamento na HBO Max. Melhor série do ano. Ano que vem vai ganhar todos os prêmios. Falei hoje aqui em outubro de 2021. Cenas de um casamento HBO Max. Mas eu quero falar uma coisa. A gente já falou bem da LPM, portanto, falamos por tabela bem do Ivan Piano Machado. Agora eu quero falar mal do Ivan Piano Machado e numa história em que o herói sou eu. Eu pedi para ele relançar o Faroeste, tá? Do Dee Brown. Pedi, ele pediu mais informações. Vai atrás. Encontrei ele na rua também. Tá, olha, e falamos sobre isso. Cara, é tão louco essa história inteira, porque é o seguinte, vou primeiro usar um exemplo anterior para vocês. Quando eu comecei a me interessar por arqueologia, história antiga e descobrimentos e grandes viagens, que foi lá, sei lá, com 10, 12 anos de idade, por causa dos livros do Júlio Verne, do Karl May, né, livros de aventura, e eu resolvi fazer a transição da ficção para a não ficção, na qual me mantenho até hoje, a tese de que os vikings, não é isso que eu vou falar, mas eu vou chegar lá, a tese de que os vikings tinham chegado na América antes do Cristóvão Colombo, era considerado uma galhofa, uma piada, uma coisa de delirantes. Hoje, você sabe, está totalmente provado, eles encontraram... Claro! Né, existem relatos indígenas primitivos de homens com cabelo de fogo e olhos de água. Os caras do loiro, cara, com chifre. É o Rodrigo Hilbert chegando ali. As índias enlouqueceram. Muito a fuder. Exatamente. E encontraram lá aquele lugar lá na Nova Escócia, lá em cima, no Canadá também, né? O primeiro grande acampamento viking. Tá, tudo bem. Então, está certo, é um fato histórico. Antes era considerado piada. Uma vez eu me lembro de ter falado na aula e o professor riu na minha cara. Aí é o seguinte... Hoje está comprovado cientificamente que os dinossauros foram extintos porque caiu um asteroide, que, aliás, é um dos nossos temas aqui. Meteoro, e a gente vai falar com a KTO qual é a chance de cair outro asteroide, qual é a probabilidade de cair outro asteroide. Tá? Você sabe quando é que foi lançado pela primeira vez essa história? Em 1980. Eu já era velho em 1980. Em 1980, eu já tinha tomado 22 LSD, para te ver há quanto tempo isso eu tinha 1 ano de idade e o Arthur tinha menos 10. E eu era eu já era velho, quando o cara lançou essa tese. E eu fui com o Ivan para a Feira de Frankfurt. Eu acho que eu já contei para vocês isso nas internas, mas eu quero contar em público. E estava sendo lançado o livro T-Rex and the Crater of Doom. O T-Rex, o Tiranossauro Rex, e a cratera da danação, da maldição, Doom, né? Do Doom é Doomsday. É o destino, né? mais horrível que tu pode ter, né? É o juízo final. A danação, Isso, fudeu. Então, o T-Rex é a cratera da danação, escrita por um cara chamado Walter Alvarez. Pesquisem sobre ele. Ele é um arqueólogo e paleontólogo da Califórnia, tanto é que se chama Alvarez, né, que é um nome muito tipicamente inglês, como vocês sabem, Alvarez, com Z no final. E ele e o pai dele começaram a encontrar uma grande camada de argila num lugar lá na Califórnia, e foram vendo, dizendo, essa argila aqui é o seguinte, isso aqui é uma extinção em massa, blá, blá. Foram indo, e descobriram a cratera de Chicxulub, CHICXULUB, que é uma cratera de 180 quilômetros de diâmetro, que na planície de Yucatán, no México, porque a porra ainda caiu metade na terra, metade no mar. Pá! Bem na beirinha de Yucatán, onde fica lá Cancún, Tulum, que, aliás, é a minha coluna da 0 Hora de hoje. Pum, pá, pum! Cara, aquela porra caiu
E ainda criou, isso aqui é mais uma nota de pé de página, tipicamente penística, mas azar. Fez vários buraquinhos na planície de Yucatán, que são os cenotes. Cenotes são os poços, umas cavernas cheias d'água subterrânea, onde os astecas e mais faziam sacrifícios humanos, e parará. Eram lugares sagrados. Era uns lugares redondos, assim, bem redondinho, com água dentro. Umas cavernas subterrâneas com água, todas interligadas entre si, que são um resquício dessas pedras enormes do asteroide que caiu. O asteroide caiu ali, né? E ali já matou. O asteroide devia ter entre 7 e 10 quilômetros de diâmetro, o asteroide. Aí ele caiu, bateu ali, matou tudo que tinha em volta, mas não matou a Terra inteira, né? E como é que ele matou? Ele matou com impacto, depois ele matou com um vento gigantesco. O vento foi assim... Eu já li que teve um super azar, que é uma região muito arenosa, né? E por causa disso, muita areia subiu. Aí né? Jogou toda a areia para cima. Isso. A areia cobriu a Terra inteira, o planeta inteiro. E aí essa areia reagiu com os elementos químicos do céu e choveu lá. Primeiro, ficou noite durante 10 anos. Sei lá, coisa boa. Custando. Primeiro ficou noite durante anos, noite e noite, nunca mais teve sol, porque... E depois choveu ácido durante 10 outros anos. Era ruim viver ali. Ou seja, é uma merda gigante. Cara, isso tu não precisa tomar peiote, né? Não sei se alguém aqui já tomou peiote. Peiote é um cacto que se tu toma sem respeito, que nem eu, cai um asteroide em ti, entendeu? E chove ácido durante 10 anos, e não é o ácido lisérgico, é o ácido corrosivo, né? É uma merda gigante. E aí, cara, eu fico pensando nessa merda, não consigo parar de pensar nessa merda, sabe? Nessa queda disso. É muito interessante, e talvez seja um baita tempo para um outro episódio. Só para dizer que Brasília também tem um solo muito arenoso. Podia ter caído lá. Para avisar a galera dos meteoros aí, tá? Essas pedras caem do céu, elas também são um baita tema pra gente, né? Esses dias eu tava vendo um documentário sobre a Kaaba, que é o central do mundo islâmico. A pedra sagrada do hinduísmo é um meteoro. Do islamismo, é um meteoro. Que caiu a quilômetros dali, foi carregado pra lá. Cara, é um meteoro aquela porra. E aí mais uma ligação na pergunta do Potter sobre criar divindades a respeito de coisas antigas. Essa pedra esquisitíssima, preta e brilhante, algo que não existia naquela e se destacava naquela geografia do Middle East ali, né? Do Oriente Médio. E os caras começaram a venerar. E é uma pedra que caiu do céu, velho. O ponto fundador da religião islâmica é um meteoro que cai no deserto. Aliás, é uma coisa bem mais sólida do que o cara que a mãe disse para ele que ela era virgem e ele era Deus, né? Porra, é só uma mãe judia entender. Dizer. Agora, Peninha, eu que também fui introduzido na literatura roubando os livros do meu pai. O meu pai é um cara que gosta muito de Stevenson, muito de Verne, gosta bastante de literatura de aventura. Foi os livros que eu comecei a ler. Ele gostava também de um cara que eu tenho certeza que tu conhece, que é o Carlos Castanheda. Então, com 12 anos, eu fui ler a Erva do Diabo e depois a Separate Reality, né? Uma realidade... O Erva do Diabo, que é o bruxo Dom Juan, que toma o São Pedro The lá. Teachings of Dom Juan. Aliás, é um absurdo. É animal. Eu perdi esse livro, velho. Eu não acho mais esse livro em lugar nenhum. O cara que deu o título A Erva do Diabo tem um lado que ele é um gênio, porque o livro daí vendeu muito mais no Brasil, mas tem um lado que ele tem que ser linchado, porque não é a erva do diabo porra nenhuma, é os ensinamentos de Dom Juan, The Teachings of Dom Juan. Mas um cara ignorante que nem o Potter, por exemplo, ele chega numa livraria e tem um livro chamado A Erva do Diabo e um outro chamado Os Ensinamentos de Dom Juan. Qual é que o Potter compraria? Os ensinamentos. Não. Tu não te interessa por ensinamentos, tu compraria A Erva do Diabo. Eu sou politicamente correto. Eu não posso ter na minha, tipo assim, sei lá. Cara, enfim, a gente deveria um dia fazer um episódio sobre o Castanheda e o Dom Juan e o Terence McKenna e todos esses escritores aí com as suas... A gente começaria com Aldous Huxley, As Portas da Percepção, depois... Allen Ginsberg. Deveria... O quê?
Ginsberg. O Ginsberg também. Sim, claro, não, mas Ginsberg. eu só falei isso porque é muito natural que isso aconteça no México, né? Que é um lugar onde cai esse meteoro que dizima os dinossauros. Então, por mais que possa parecer desconexo o meteoro dos dinossauros com o peiote, o San Pedro e todas essas outras substâncias magníficas encontradas no deserto de Sonora, não são tão distantes assim, porque esses cataclismas históricos que mudam eras, eles deixam um rastro poderosíssimo que dura muito tempo e milhões milhões de anos com um impacto cósmico na vida daquelas pessoas que estão ali. Então não é por acaso que isso acontece. E digamos que esse meteoro não caiu, né? A pergunta KTO é que e se os dinossauros ainda estivessem por aqui, se o meteoro não tivesse existido, como a KTO lida com probabilidade, sempre vai ter uma probabilidade de alguém vencer, alguém que no esporte não é tão forte assim, né? Vai ter uma probabilidade. Se os dinossauros estivessem aqui, a probabilidade humana é zero. Absolutamente zero. Zero. Tem um paleontólogo lá nos Estados Unidos chamado Dale Russell, ele é da Universidade da Carolina do Norte, e ele acredita que se os dinossauros não houvessem entrado em extinção há 65 milhões de anos, eles teriam continuado seu processo de evolução e se adaptado às transformações da natureza. Eles continuariam a ser os donos daqui, né, do nosso mundo aqui. Seria bem parecido mas o mundo seria bem parecido com o nosso, segundo ele. Alguns animais no mar, outros nos campos, predadores à espreita, aves no céu e seres inteligentes e civilizados. O que é seres inteligentes e civilizados? Seria, por exemplo, um Deinonychossauro. Ele é um carnívoro bípede cujo cérebro tinha potencial para crescer. E ele poderia ter evoluído a ponto de dar origem a uma espécie inteligente. Olha, como todo ser racional, esse dinossauro se manteria longe dos seus predadores e perto de seus semelhantes, isolando-se das espécies selvagens. E aí ele coloca aqui um outro cara, que é um Reinaldo Bertini, que ele é paleontólogo aqui da USP, da Unesp, desculpa, de Rio Claro, São Paulo, e coloca assim: é importante considerar as tendências e o potencial evolutivo de cada espécie. Algumas desapareceriam de qualquer maneira. Algumas poderiam ter inteligência. Então, daqui a pouco poderia existir algo parecido com a gente, vindo não do macaco, do primata, né? E sim, daqui a pouco... nem existia, não tinha nenhum primata, né? O primeiro primata vem depois da extinção, vem milhões de anos depois da extinção dos dinossauros, né? E vê só, os dinossauros, 333 milhões é o mais antigo. Ninguém sabe se não vão encontrar o mais outro mais jovem, antigo. 65 milhões. E o mais jovem, 65 milhões. Portanto, são 250 milhões de anos. Eles reinaram na Terra durante 250 milhões de anos. O Homo sapiens, os Australopithecus, bababá, estão 1 milhão, e o Homo sapiens há 10 mil anos, cara. Que entendeu? loucura. Porra! Pelo amor de Deus, viva os dinossauros, volta dinossauro. Dinossauro. O episódio de hoje acaba por aqui. A gente precisa fazer um agradecimento especial, porque a galera começou a nos escutar. E um ouvinte nosso chamado Andrei Silveira, ele pediu para fazer no nosso perfil, né? Quem toca o nosso perfil é o Bruno Barreto, obrigado e edita o programa também. Não edição, ele não tem nenhum corte do programa, ele edita, eu digo, vídeo, né? Ele posta e apresenta. O Andrei pediu para fazer a arte e colocar os livros que são citados no programa. Isso é bom. Né? E a gente, através do Barreto, começou a publicar no nosso Instagram, né, os livros citados. Bem bonito, cara. Tá bem legal. Por exemplo, The Toilet Papers, aqui tem História da Vida Privada do Brasil, as 4. Acho até que tem a 5ª edição, né, Peninha? Saiu a 5ª edição, acho, né? Da Vida Privada, dessa coleção aqui. Não. Só esses 4. Só os 4 mesmo. A dominação ocidental na Ásia. Então ele consegue pegar algumas coisas citadas, né? Ou canais de YouTube, tipo Buenas Ideias. E então, nesse episódio, o André Silveira vai ter muito trabalho. Muito trabalho. André Silveira, te vira por aí, obrigado pelo carinho. E você espalhe o Nós na História. Estamos começando, para nós é um prazer gravar. A gente se diverte muito gravando. Se você está escutando, escutar ou assistir, lembrando que quem está escutando pode assistir e quem está assistindo pode só escutar. A gente é um podcast, também um programa de vídeo no nosso YouTube chamado Nós na História. É legal que você siga, se inscreva no canal Nós na História, tem cortes lá, tem tudo mais lá. Vá no nosso Instagram, que é Nós na História _, que a gente não conseguiu catar o Nós na História oficial, né? E também siga e se inscreva no canal do Peninha, no canal do Arthur Gubert e do Potter. Do Peninha é Buenas Ideias, do Arthur é Arthur de Verdade. O meu é Luciano Potter, e nas nossas redes sociais, que do Peninha Buenas Ideias
E a minha, a do Arthur de Verdade, a minha é Luciano Potter. Quanto mais seguidores, Quando é que mais vai as ter o marcas Arthur de mim? Quando é que vai ter o Arthur de Mentira? Não, o Arthur de Mentira Já tem. escreve no Arthur de Verdade. Ele escreve. Não, o ali. Arthur de Mentira já tem. Um cara criou um fake meu, Arthur de Mentira, que é pra ser oposto a mim. E ele, surpreendentemente, é mais coeso do que eu. Porque ele é de mentira, né? É. E a mentira salva muitas vezes. A mentira salva. A gente vai fazer um episódio sobre mentira. Se não tivesse, um tivesse bom mentira, tema não teria vida. Não teria. Mentira. Não teria Dedicado ao Pinóquio. Isso aí. Beijo pra vocês, Peninha. Tá bom. Prazer sempre. Beijo. Arthur, Tchau. prazer sempre. A gente Beijo. volta na semana que vem, certo? Tchau, tchau.